O que você não sabe sobre a perseguição aos cristãos no mundo? Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e atual: o aumento da discriminação aos cristãos em todo o mundo. Você sabia que os cristãos são o grupo religioso mais perseguido do mundo? Segundo o relatório da organização Portas Abertas, em 2023, mais de 340 milhões de cristãos enfrentaram algum tipo de hostilidade por causa da sua fé. Isso significa que 1 em cada 8 cristãos no mundo sofreu perseguição por seguir a Jesus. Mas o que é perseguição? Perseguição é toda ação que visa restringir, impedir ou proibir a livre expressão da fé cristã, seja por meio de violência física, psicológica, social, econômica ou legal. A perseguição pode acontecer em diferentes níveis: individual, familiar, comunitário, nacional ou global. Quais são as causas da perseguição aos cristãos? Existem vários fatores que contribuem para a discriminação aos cristãos em todo o mundo, mas podemos destacar 3 principais: o extremismo religioso, o nacionalismo étnico e a opressão comunista. O extremismo religioso é a ideologia que defende que apenas uma religião é verdadeira e que todas as outras devem ser eliminadas ou subjugadas. Essa ideologia é predominante em países de maioria islâmica, hinduísta ou budista, onde os cristãos são vistos como infiéis, hereges ou traidores. O nacionalismo étnico é a ideologia que defende que uma nação deve ser formada por um único grupo étnico ou cultural, e que todos os outros devem ser excluídos ou assimilados. Essa ideologia é predominante em países de maioria africana, asiática ou latino-americana, onde os cristãos são vistos como estrangeiros, invasores ou colonizadores. A opressão comunista é a ideologia que defende que o Estado deve controlar todos os aspectos da vida dos cidadãos, e que qualquer forma de dissidência deve ser reprimida ou eliminada. Essa ideologia é predominante em países de regime autoritário ou totalitário, onde os cristãos são vistos como inimigos, rebeldes ou subversivos. Quais são as consequências da perseguição aos cristãos? A perseguição aos cristãos traz graves consequências para a vida dos fiéis e para a missão da Igreja. Entre elas, podemos citar a violação dos direitos humanos fundamentais, como a liberdade de consciência, de expressão e de culto. A violência física contra os cristãos, que pode resultar em morte, tortura, prisão, sequestro, estupro ou mutilação. A violência psicológica contra os cristãos, que pode resultar em medo, trauma, depressão, ansiedade ou isolamento. A violência social contra os cristãos, que pode resultar em discriminação, exclusão, humilhação ou intimidação. A violência econômica contra os cristãos, que pode resultar em pobreza, desemprego, confisco de bens ou negação de serviços. A violência legal contra os cristãos, que pode resultar em leis injustas, processos falsos, multas abusivas ou restrições de direitos. A redução do número de cristãos, que pode resultar em apostasia, conversão forçada, migração ou extinção. A limitação do crescimento da Igreja, que pode resultar em falta de evangelização, discipulado, comunhão ou serviço. Como os cristãos devem reagir à perseguição? A perseguição aos cristãos é uma realidade que não podemos ignorar nem aceitar. Como seguidores de Jesus, nós devemos reagir à perseguição de forma bíblica, teológica e prática. De forma bíblica, nós devemos lembrar que a perseguição aos cristãos não é algo novo nem surpreendente. A Bíblia nos ensina que a perseguição aos cristãos é uma consequência natural de vivermos em um mundo caído e hostil ao Evangelho. Jesus nos advertiu: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. João 15, 18-20. De forma teológica, nós devemos lembrar que a perseguição aos cristãos não é algo sem sentido nem sem esperança. A Bíblia nos ensina que a perseguição aos cristãos é uma oportunidade de testemunhar da nossa fé e de participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo nos encoraja, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3-5. De forma prática, nós devemos lembrar que a perseguição aos cristãos não é algo passivo nem individual. A Bíblia nos ensina que a perseguição aos cristãos é uma ocasião de resistir ao mal e de apoiar os irmãos.
Pedro nos orientou: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. 1 Pedro 5:8-10. Como podemos ajudar os cristãos perseguidos? A perseguição aos cristãos é um desafio que não podemos enfrentar sozinhos nem indiferentes. Como membros do corpo de Cristo, nós devemos ajudar os cristãos perseguidos de forma solidária e eficaz. De forma solidária, nós devemos ajudar os cristãos perseguidos por meio da oração e da comunhão. A oração é o meio pelo qual nós intercedemos pelos nossos irmãos diante de Deus, pedindo por sua proteção, provisão e perseverança. A comunhão é o meio pelo qual nós compartilhamos com os nossos irmãos as nossas bênçãos, necessidades e experiências. Hebreus nos exortou: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Hebreus 13:3. De forma eficaz, nós devemos ajudar os cristãos perseguidos por meio da informação e da ação. A informação é o meio pelo qual nós nos conscientizamos sobre a situação dos nossos irmãos em diferentes partes do mundo e nos sensibilizamos com as suas lutas e vitórias. A ação é o meio pelo qual nós nos envolvemos com os projetos e organizações que apoiam os cristãos perseguidos, seja por meio de doações, voluntariado ou advocacia. Tiago nos desafiou: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2:14-17. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos em um tempo de grande dificuldade para os cristãos em todo o mundo. Mas nós também vivemos em um tempo de grande oportunidade para os cristãos em todo o mundo. Nós temos a chance de mostrar ao mundo o amor de Deus, a graça de Cristo e o poder do Espírito Santo. Nós temos a chance de cumprir a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos a chance de glorificar a Deus com as nossas vidas e com as nossas palavras. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa jornada. Que Deus nos dê sabedoria e coragem para enfrentar a perseguição. Que Deus nos dê compaixão e generosidade para ajudar os perseguidos. Que Deus nos dê esperança e alegria para viver na expectativa da sua volta. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.